O desabafo de uma mãe que tem enfrentado dificuldades com a inclusão do filho levantou debates nas redes sociais. Especialistas defendem que instituições de ensino precisam estar cada vez mais preparadas para acolher crianças com síndromes e transtornos. A Rosa é mãe do Nicolas, de apenas 9 anos. Desde 2019, o menino começou a apresentar oscilações de comportamento, com picos de agitação e até agressividade. Depois de passar por avaliação profissional, foi diagnosticado com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Desde então, ele toma medicações naturais, mas ainda tem tido episódios de descontrole. Ele tem dificuldade de controlar as emoções e os impulsos. Muitas vezes a forma dele agir é empurrando, às vezes batendo com certa agressividade por dificuldade de controlar. E no momento em que ele toma atitude, depois que ele já tomou atitude, ele pula para trás, mas já tomou atitude. Muitas vezes ele é condenado por isso. E a hiperatividade, ele é muito agitado, ele não consegue ficar muito tempo sentado. O diagnóstico só foi fechado em maio do ano passado. Desde essa época ele acompanha com psicóloga. No final de 2021 ele começou com a neuropsicóloga que levantou essa suspeita. E aí só quem pode fechar o diagnóstico é a psiquiatra. A gente começou o acompanhamento com a psiquiatra em junho do ano passado. Ela fechou o diagnóstico de TDAH, mas levantou a suspeita de TOD, que é o transtorno opositor desafiador. O menino tem enfrentado dificuldades na escola. A mãe transferiu o filho de unidade buscando mais acolhimento, mas o comportamento dele piorou. Ela divulgou um vídeo nas redes sociais contando as situações que acabou viralizando. Uma mãe, que eu nem conhecia, entrou em contato comigo falando que estava muito preocupada porque frequentemente o filho, que era amigo de sala do Nicolas, chegava em casa dizendo que o amigo estava sofrendo bullying. Tanto por parte de alguns amigos como por parte dos professores. Os 2 diretores da escola me chamaram numa sala e falaram que o Nicolas mais uma vez tinha empurrado um amigo do 5º ano e que eles não queriam mais o Nicolas na escola. Eu falei, mas eu faço tudo que eu posso, tem medicação, tem psiquiatra, tem arteterapeuta, tem psicóloga, tem atividade extracurricular para ele gastar energia, muita atividade, não é pouca. Vocês querem que eu faça o quê? Leve ele embora? Ele falou, sim, nós vamos rescindir um contrato. A falta de controle da emoção desencadeia as atitudes agressivas, que é o que a escola justifica a expulsão. A gente expulsou porque ele estava agindo com muita agressividade, mas é uma característica dele, da doença dele, que precisa ser moldada ao longo do tempo, né? Então, se ele não for acolhido e entender que ali não é um local que ele vai ser repreendido, que é um local que gostam dele, que é um local que quando ele estiver muito nervoso, ele pode recorrer a alguém, que seria aquele professor auxiliar, ele vai agir assim. Quanto mais gritarem com ele, quanto mais disserem para ele que aquilo ali não é o lugar dele, pior vai ser o comportamento, porque ele age com revolta. A escola, por sua vez, diz que trabalha com uma equipe multidisciplinar qualificada e que o apoio socioemocional é um dos pilares da unidade. Durante esses 6, 7 meses, nós tivemos um trabalho aí junto com ele, né, e fizemos alguns combinados junto com a coordenação, com a professora e assistente de sala, para que ele pudesse nos pedir ajuda quando ele necessitasse, para que ele saísse de sala de aula quando ele se sentisse um pouco mais agitado, inadequado. Então, a gente fez todo um trabalho desenvolvido perante aquilo que era a necessidade do nosso aluno. Para proteger o nosso aluno Nicolas e para proteger os nossos alunos que estavam sofrendo tudo isso, foi feito e desenvolvido todo um trabalho, né? Eu volto a falar, não tinha nada a ver com déficit de atenção. Nossa equipe de colaboradores, 50% elas têm pós-graduação e especialização dentro das áreas. Então, a gente está respaldado por uma equipe multidisciplinar, que tem sim qualificação para lidar com os nossos alunos. A alternativa oferecida foi trocar o aluno de turno, mas não foi aceita pelos familiares. A diretora socioemocional explica que existe professora auxiliar na sala do menino. De verdade, Alice, nós fizemos tudo e mais um pouco, que é o que a gente faz com todos os nossos alunos que têm laudo na escola. Tá? Então, a gente acolhe, a gente conversa com toda a equipe. Nós temos vários exemplos lá, por exemplo, de autismo severo, que é de sucesso. Nós não deixamos nada a desejar. Eu acho que foi feito até muito... Nós deixaríamos desejar se a gente tivesse expulsado o nosso aluno. Não foi esse o caminho. Nós oferecemos que ele estivesse em uma outra sala, menor, e em um outro período, até para que ele tenha a proteção da imagem dele. Os transtornos mentais viraram uma das principais preocupações de saúde de quase metade dos brasileiros. Essa taxa cresceu quase 3 vezes nos últimos 4 anos, muito motivada pela pandemia. Assim como os diagnósticos têm aumentado, especialistas defendem que as instituições de ensino precisam estar preparadas para acolher
e trabalhar de forma adequada com essas pessoas. As crianças que apresentam algum tipo de transtorno são classificadas como criança com deficiência. Então, embora tenhamos muitos tipos, todas elas têm direito a ser incluída na escola. As escolas, elas precisam ter um outro olhar para estas crianças que estão chegando, para proporcionar um ambiente saudável e sadio para que essas crianças tenham condições de realmente aprender. A psicopedagoga defende ainda a importância de diagnosticar síndromes e transtornos o mais cedo possível, para que o desenvolvimento da criança não seja prejudicado. Nem tudo é transtorno de aprendizagem, tá? Então nós precisamos ver a qualidade também dessas crianças quando não estão na escola. Quando eu digo qualidade, é a forma que elas estão vivenciando as coisas nas casas também. Tá? Então, hoje nós vemos assim que muitas crianças, elas acabam ficando com a sua educação, que antes era dada exclusivamente por pais, terceirizada. Muitas crianças apresentam muitas vezes questões de comportamento para chamar a atenção dos pais. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.